Olá, 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 seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Café com Consultoria. Eu sou Fernando Campagnolo e ensino empresários a parar de apagar incêndios, organizar os seus processos e ter uma empresa lucrativa, porque ninguém merece, uma rotina de apagador de incêndios, ninguém merece ter que passar o dia ali correndo, fazendo muitas vezes algumas atividades que até tem pessoas na equipe para fazer, contratou gente para fazer, mas elas não estão dando conta, elas fazem de um jeito diferente do que você esperava e ninguém merece ter que estar fazendo esse tipo de coisa, tá correndo atrás de problema, de encrenca, de coisa para resolver. E o caminho para isso é realmente organizar a empresa para que a empresa funcione, para que ela ande sem depender de você ter que estar em cima de tudo o tempo inteiro, sem depender de você mandar, cobrar, fiscalizar. Isso é o que a gente chama de organizar os processos. É uma empresa que anda por si só. Quando você conseguir fazer isso, o teu resultado, o teu lucro, ele vai lá nas nuvens. Sabe por quê? Porque você vai ter tempo para pensar coisas mais importantes para o teu negócio. Apagar incêndio, por mais importante que seja, ele não vai melhorar o nível da tua empresa. Ele vai simplesmente manter aquilo que você já conquistou. Então, a vida de empresário que quer subir de patamar é estar lá no topo, pensando em estratégias, melhorando processos, melhorando rotinas, olhando números, indicadores, olhando para o mercado, o que eu posso melhorar, o que eu posso agregar, como é que eu posso trazer mais clientes. É pensar, não é arregaçar as mangas e fazer. Isso deixa para a equipe. Isso é o que eu falo, parar de apagar incêndio, organizar os processos e ter uma empresa lucrativa. E antes de eu abrir aqui para perguntas, eu queria só introduzir um assuntinho aqui, que é algo importante, assim, que às vezes é meio que negligenciado e acaba gerando muitos incêndios para você, empresária, Que é o seguinte, você sabia que um macaco no ombro pode causar incêndio para você? É uma analogia aqui que eu faço, tá? Imagina a seguinte situação. Na tua empresa, você tem lá vários macacos que você carrega no teu ombro, que ficam ali. O que são os macacos? São as tarefas que você tem que fazer, as coisas que você tem que fazer, as responsabilidades, aqueles resultados que você tem que entregar. Legal. Aí, de repente, você diz assim, eu não aguento mais carregar tanto macaco. Eu preciso de alguém que me ajude a carregar esses macacos. Então eu vou lá, contrato alguém, fulano, esse macaquinho, você me ajuda a cuidar? Ah, ajudo sim, pode deixar, então tá contratado. Aí pega o macaquinho e coloca lá no ombro do outro, tá? Aquela pessoa que foi contratada para isso. Aí aquele colaborador tá lá com o macaquinho e tá tudo bem, o macaquinho tá ali brincando, né? A tarefa tá fluindo bem, analogia do macaquinho, né? Tá lá brincando com o macaquinho, tarefa tá fluindo bem, beleza. Só que de repente, o macaquinho começa a reclamar de alguma coisa, começa a brigar. E o colaborador que está ali ajudando a cuidar do macaquinho, ou seja, quando a tarefa deu errado, lá alguma coisa, chefe, deu um problema aqui, o macaquinho agora está brigando. Ah, então deixa que eu vejo, traz de volta para mim aqui que eu vou cuidar do macaquinho. Quando ele estiver feliz, eu te devolvo. O que é isso? Você está contratando pessoas para ajudar a fazer determinadas tarefas. Todas as vezes que você contratar alguém para ajudar, cara, você vai me ajudar. Qual é a conotação que você dá para a tua equipe? A conotação é que, cara, você é um mero ajudante. Você está só para me dar uma mão, mas se dá problema, eu que resolvo. É isso que ele entende. Então, para resolver isso, o que você tem que fazer? Cada pessoa que você contrata, você tem que pensar o seguinte: qual é o papel dessa pessoa na minha empresa? Qual a responsabilidade dessa pessoa? O que eu espero dela? O que ela tem que entregar para mim todo dia, toda semana, todo mês? Como que tem que ser? Pronto. Diferente daquela história que eu estava falando, que vai simplesmente me ajudar a cuidar do macaquinho, quando ela tem uma responsabilidade de cuidar daquele macaquinho, chefe, o macaquinho reclamou aqui, o que eu faço? Cara, o que você faz? Olha os teus processos, olha a tua documentação e resolva. Essa responsabilidade por esse macaquinho é tua. Assim você alivia incêndios. Você tira os macaquinhos, tira o fardo do seu ombro e passa para as pessoas, desde que você deixe claro a responsabilidade, desde que você treine para que elas entendam tudo que tem que fazer quando o macaquinho chorar, reclamar, pedir comida. Você passe os processos para ela, treine ela com processos para ela saber exatamente o que tem que fazer. E esse aqui é o caminho para você começar a parar de apagar incêndios aí, ter pessoas responsáveis na tua empresa, com responsabilidades. Mas é isso.
Vamos lá, vamos abrir o Café com Consultoria. Aqui no Café com Consultoria eu quero ouvir você, ouvir teu problema, ouvir tua dificuldade, ouvir o que tá te incomodando aí e te ajudar, lançar uma luz para você resolver aí. Uma consultoria, por isso que é o nome Café com Consultoria. E é o único momento que eu faço consultoria. Não adianta me chamar no direct aí, eu queria fazer uma consultoria. Eu não faço, é só aqui e é de graça. Bom dia. Bom dia. Fala pra mim, é Thelma, né, seu nome? É, Você fala de onde, Thelma? é de Fortaleza. Fortaleza. E a empresa é na área de? É, pet agropecuário, a gente e vende aquarismo, de tudo um pouco, jardinagem, é uma mistura a nossa empresa. E eu estou com Tá legal. dificuldade de contratar gente. Eu vejo você falando sobre contratos e, e aí a gente não consegue contratar a pessoa, chega uma pessoa e não dá certo, arranja, contrata outra, não dá certo. Aí não sei se o Tá, problema me dá o último exemplo que você contratou e não deu certo. Deixa eu tentar entender aqui para poder te ajudar, Thelma. a última, umas três últimas, certo? Uma Mas me veio, conta uma, me conta a última. Ou uma que você quiser contar, mais gritante aí. Uma só, quero saber como é que você contratou, para que era. uma veio para vendas. E ela Vendas. estava precisando do emprego, segundo ela e tal, e estava muito empolgada. E Tá, com dois vendas dias, balcão ou vendas externas? balcão. Aí Tá, e aí? com 2 dias ela já disse que não dava, que tinha arranjado outra coisa, mas. Porque antes na entrevista a gente conversa tudo, o que é a empresa, o que é que ele vai fazer, o que é que a gente trabalha. É muito tipo de itens que a gente conversa tudo. Ela disse, não, mas eu consigo conciliar, tal. Dá tudo certo na entrevista. Aí quando ela entra, eu não sei se é funcionários antigos que fazem a cabeça, que acha que diz que lá é muito difícil de aprender, que não, coisa desse tipo. Eu não sei se é. Eu sei que no instante eles saem. A gente está com um problema mesmo muito sério, com funcionário de balcão. Tá, mas fala para mim assim, ó. Na contratação, como que foi a contratação? Como é que ela chegou até? Como é que você abriu essa vaga? Como é que ela chegou até você? Deixa eu entender. A gente abriu pela internet. O que que seria pela internet? Rede social, né? No Stories Da loja? da loja. No Oi, Stories tá mesmo, travando. É. da minha filha, que é familiar, né? A começar, a empresa é familiar. Você colocou nas redes sociais da loja, é isso? É, não, é da loja. É, da loja, isso mesmo. Lá no Insta, no Face da loja. Divulgou a vaga lá. Nos dois. É. Tá, ok. Legal. E aí essa pessoa apareceu. E quando essa pessoa apareceu, Apareceram como é que vários, foi a conversa? apareceram vários. Oi? Aí escolheu ela. Apareceram vários, né? Aí a gente se, chamou, achava pela o currículo, a gente ia se identificar melhor com o trabalho. A gente chamou pelo currículo. Qual que era a experiência anterior dela? Era loja de roupas. Loja de roupas. Ok. Ela era balconista também lá. Era. Tá legal. E aí a entrevista? Como é que foi a entrevista? Que tipo de coisa você perguntou para ela? Eu perguntei, que a gente sempre pergunta, você saiu por quê? Você gostava do que fazia? É, qual como era seu salário? A gente faz sempre as suas perguntas rotineiras que a gente tem. A gente tem um questionário para fazer perguntas aos Tá, empregados. que são as perguntas eu sei, mas eu queria saber que tipo de perguntas. Eu quero entender onde foi a falha. Foi. Eu perguntei se em que ela trabalhou, quantos anos, o salário, se ela gosta de vendas, se ela tem facilidade de interação com colegas, se ela trabalhou muito tempo na empresa. E aí, acho que só foi essas mesmo. E aí depois eu fiquei, quando ela respondeu, aí eu falei do nosso tipo de comércio, se ela estava de acordo, porque era
muito diferente do que ela trabalhava, porque ela trabalhava com roupa, era mais selecionado, né? Poucos itens, pessoas que a compra de roupas é diferente da nossa compra. O nosso comércio, a pessoa tem que conhecer mais os itens e vender. E na roupa, não, ela tem que só saber mostrar aquela roupa. Eu acho diferente. Eu conversei com ela sobre isso. Ela disse que não, que se adaptava facilmente e tal. Facilitou tudo, mas não Tá ficou, não. legal. Se você fosse mensurar para mim, quanto tempo durou essa entrevista? Pô, 20 minutos, meia hora, mais ou menos. 15 minutos, meia hora. Não, 20 aqui, entre 20 e meia hora, mais ou menos. 20 a meia hora. Tá bom. Legal. Tá, e aí? E aí você contratou ela. Joia. Primeiro dia de trabalho, como que foi? Foi bem, foi muito esforçada e Mas como tentando. é que você treinou ela? Como é que você... Eu quero saber assim, como é que você treinou ela? Como é que você passou a responsabilidade para ela? Como é que você fez? Eu fiz um checklistzinho, né? Sobre as tarefas dela. Aí dei para ela, pedi para ela ler e Hum, fazer, e mais ou menos seguindo o que estava escrito ali. Mas eu sempre dou um roteiro para os estagiários, a maioria hum, nem guarda e nem olha e nem faz. Eu não sei se é. tá. E essa etapa de você passar esse roteiro e passar o checklist durou quanto tempo, mais ou menos? Não. Só fiz passar e li para ela e disse mais ou menos o que. Pouco tempo. Ele disse o que era, que significava. Pouco o quê? 2, 3 dias? Uma semana? Não, ela só passou Não? 2 dias. No primeiro dia eu falei, né? Eu dei o checklist para ela, falei com ela, e ela só passou 2 dias, dizendo que não tinha. Que não tinha Não, mas eu quero saber o tempo que você levou para passar o checklist, para treinar ela. eu não treinei, não, eu só fiz passar e expliquei o que Ah, é. tá, E mas eu, então, esse eu fiz passar que você me falou. Quanto tempo durou isso? 1 hora, 2 horas, 3 horas, 10 minutos, 15? mais ou menos 1 hora. Mais ou menos 1 hora. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos lá, vamos tentar entender algumas coisas importantes, tá? Normalmente, normalmente, Thelma, o que que se faz quando se contrata alguém? Se usa aquela estratégia de contratar rápido e demitir devagar. Verdade. Só que o processo é o contrário. Contrata devagar e demite rápido. Então veja bem, o que que significa contratar devagar? Contratar devagar significa que eu tenho claro todas as responsabilidades que a pessoa tem que cumprir comigo. Se ela é uma atendente de balcão, o que que seria uma responsabilidade de uma atendente de balcão? Ah, quanto de conversão você tem que ter? Quanto por cento? A cada 10 clientes que você fala, quanto você tem que converter? Qual o ticket médio que é a tua meta? Qual que é a tua meta de vendas? Isso são resultados. Você definiu isso com ela? Não. Então, é a primeira coisa, tem que ter claro isso. Resultado. Cara, eu vou te contratar para isso. Se eu contrato alguém e digo assim, você vai atender no balcão. Tá bom, vou atender. Mas não tem um comprometimento de, se converter, converteu. Se não converter, não converteu. Se atingiu o ticket médio, beleza. Se não atingiu, beleza. Não Não, dá. Eu tenho que... mas eu falei essa parte assim de metas e tudo isso aí, eu falei, né? Tá, qual que é a meta que você falou para ela? Valores, né? Valor. Tem que É, vender todo mês X mil reais. ter do mês, no mínimo 30, né? No mínimo 30. Tá. Para ela É, fazer isso, qual é a conversão que ela tem que ter? eu não tô entendendo. Conversão como? Do trabalho em. Entrou 10 clientes que ela atendeu. Quantos ela tem que converter em vendas? Não, não sei. Tá. Qual é o ticket médio que ela tem que te dar em cada venda? O ticket médio? É, Ixi, eu não sei não. não tá. Então tá. Então vamos lá. Então o que que acontece? Já na hora de contratar, baixa um pouquinho o celular que eu não tô te vendo aqui. Então na hora de contratar, você não fez o básico, deixar clara a responsabilidade da pessoa.
Deixar claro. Saber, você ter essa clareza, isso é importante. Muito bem. Para ela me entregar essa responsabilidade, existe uma lista de coisas que ela tem que fazer. Tem que fazer isso, aquilo, aquilo, aquilo. Isso tem que estar escrito, de preferência, num documento que eu chamo de descrição de cargos e responsabilidades. Ok, deixei isso claro. Agora eu vou entrevistar a pessoa. Então eu vou entrevistar, vou fazer, antes da entrevista, vou fazer o processo de seleção. Quem que eu vou chamar? Eu vou olhar o currículo, vou olhar histórico, vou ver quem eu acredito que mais se encaixa com aquilo ali. Opa, atendeu em loja, ok, mas será que fazia isso? Será que fazia aquilo? Será que fazia tal coisa? Opa, acho que essa que mais encaixou. Legal, chamo para uma entrevista. Uma entrevista, olha só, uma entrevista de emprego é algo que ela deve durar entre 1 hora e 30, mais ou menos. Por quê? Porque eu tenho que saber duas coisas da pessoa. Duas coisas quando eu vou entrevistar. Uma coisa é quem é o profissional que eu estou contratando. Quem é a pessoa. Eu tenho que avaliar competências técnicas, habilidades, tenho que avaliar isso. Mas eu tenho que avaliar algo que eu sou capaz de apostar o que você quiser comigo que você não avaliou. É quem é a pessoa que eu estou contratando. Uma coisa é o profissional, outra coisa é a pessoa. Olha o que eu vou te falar. Uma coisa é o profissional. Quem é o profissional que eu estou contratando, agora quem é a pessoa. E o problema, por que que eu tenho que fazer isso? Porque o problema é que 90% das vezes a gente contrata o profissional e demite a pessoa. A gente contrata a competência e demite o comportamento. Ou se a pessoa sai dali 2 dias, é porque ela é o comportamento que não estava adequado com o que eu precisava. Tem sentido isso que eu falei para você? Muito, bastante. Então, Bem, vamos lá. Avaliar a competência, você deve saber. Você deve saber como é que você vende para mim, como é que você trata o teu cliente, como é que se o cliente chegar e falar tal coisa, o que você tem que responder perguntas para eu avaliar a competência. Qual era teu ticket médio na outra loja? Qual que era a tua taxa de conversão? Que tipo de avaliação você tinha? Essas perguntas técnicas para eu entender profissional. Bacana. Só que além disso, eu tenho que fazer perguntas para eu entender a pessoa. A pessoa, que tipo de perguntas eu vou fazer? Eu tenho que saber quem é o ser humano que está ali. Porque se eu contratar, olha só, eu vou te falar agora. Se eu contratar uma pessoa que precisa do salário, e as pessoas precisam, é óbvio, né? Senão as pessoas, muita gente nem iria trabalhar se não precisasse. Só que eu não posso contratar só a pessoa que precisa do salário. Eu tenho que contratar a pessoa que, além de precisar, ela quer trabalhar comigo. Ela quer trabalhar na minha empresa. Não é no primeiro emprego que aparecer. Porque se eu contratar alguém que vai trabalhar no primeiro emprego que aparecer, amanhã ela vai receber uma outra oferta, ela vai deixar na mão. Então, para eu avaliar a pessoa, o que que eu preciso entender? Eu preciso fazer 3 tipos de perguntas. As perguntas que eu chamo de perguntas factuais, que é para entender os fatos. Aonde trabalhou, quanto tempo, quando saiu, o que fazia, por que escolheu essa profissão. Aí eu começo. Eu começo nas causadoras. Por que escolheu essa profissão? O que que te chama atenção nessa profissão? É, se não fosse isso, o que que você faria? Eu começo a entender algumas coisas. Aí eu começo a fazer as perguntas de valores. Por que que eu faço perguntas de valores? Porque eu tenho que alinhar se essa pessoa realmente ela vai fazer parte da cultura da minha empresa. E sim, sim, toda empresa precisa ter uma cultura. O que que é uma cultura? É o nosso jeitão de ser. Aqui a gente age assim, a gente pensa assim, a gente dá valor para isso, a gente vive por esse propósito aqui. Cada um que eu vou contratar, eu tenho que ver, essa pessoa vai fechar com isso ou não. Se ela não fechar com isso, não posso contratar. Vai dar ruim. Ah, Campa, mas eu não tenho a cultura definida ainda. Ó, então já está errado aqui. Já a primeira coisa é fazer o tema de casa, criar a cultura, a história da empresa, o propósito da empresa, os valores, o jeito de agir, o tipo de cliente, o tipo de pessoa que eu quero. Isso é a cultura. Então, quando eu crio a cultura, eu faço perguntas de valores para eu entender se a pessoa fecha. Como é que seria uma pergunta de valor? Fulana, legal, o que que você quer para a tua vida? Quais são os teus planos para daqui 5 anos? Se você não fosse trabalhar em vendas, com que você gostaria de trabalhar? Se você fosse ter uma profissão independente de dinheiro, que tipo de profissão você queria ter? Se você pudesse escolher qualquer outra coisa na tua vida para você fazer, o que seria? Se você pudesse voltar atrás e começar tudo de novo,
O que que você teria feito diferente? Qual seria uma empresa ideal para você dizer, uau, eu trabalho na empresa dos meus sonhos? O que que seria um tipo de emprego ideal para você? Como é que seria uma forma legal de eu dar feedback para você caso você fizesse alguma coisa errada? Como é que você gostaria de ser treinado? Eu estou perguntando isso, não é porque eu vou mudar meu jeito por causa dessa pessoa. Eu estou perguntando isso porque eu quero ver se ela fecha comigo. Se ela fecha comigo. Então, quanto mais perguntas nesse nível eu fizer, melhor. Mas aí tá outra coisa, Thelma. Não é só as perguntas, é todo um ambiente. Aonde que se entrevistou ela? Em que local dentro da tua empresa? No escritório. No escritório, massa, perfeito. Pergunto isso porque tem gente que às vezes entrevista no balcão, em pé. Então vamos lá. Vou fazer uma entrevista, a gente tem que preparar essa entrevista. A pessoa chega, quando ela vem conversar com a gente, com uma vaga de emprego, você acha que ela vem calma ou ela vem nervosa? Nervosa. Não sei por quê. Nervosa! Eu estou É. sendo avaliada, eu estou nervosa. É assim que a pessoa pensa. Pô, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é quebra aquele status de nervoso. Se eu chegar, tá, fulana, vamos conversar aqui, vamos ver se você serve para mim. Ai, dá ruim. Então quebra esse status. Oi, fulana, tudo bem? Vamos bater um papinho, vamos ver se a gente fecha. Vê se eu fecho com você, vê se você fecha comigo. Vamos conversar. Vem pra minha sala aqui, vamos bater um papo. Você quer uma aguinha? Quer um café? Deixa a pessoa à vontade, tranquila. Aí vamos conversar. Aí eu começo com perguntas levezinhas. E aí, como é que você viu nossa vaga? Como é que você chegou até a gente? O que que te chamou a atenção? Por que que você veio conversar com nós? Ah, legal. E aí, onde é que você trabalhou? Aí eu começo a desenvolver, mas de uma forma tipo de bate-papo. Não pode ser aquele negócio frio. Não pode ser aquele negócio ela não pode se sentir, por mais que ela saiba que ela está sendo avaliada, ela não pode se sentir como. Ela tem que se ficar à vontade com você. Sabe quando você vai, de repente, numa janta e você encontra uma pessoa legal, uma pessoa legal e você quer bater um papo com aquela pessoa? Já aconteceu isso com você? Já sim. Sim ou não? Já? Sim. E aí? É uma conversa leve, não é? É. A entrevista é a mesma coisa, é uma conversa leve. Porque quanto mais leve eu deixar a conversa, mais a pessoa vai se mostrar quem ela é de verdade. Ela vai deixar cair as máscaras. Ela vai se soltar com você. Então você vai pegar essas coisas. Você vai pegar se ela tem a ver com a tua empresa, você vai pegar se ela tem a ver com a cultura da tua empresa, se ela tem a ver com o propósito, se ela realmente quer aquilo para a vida dela. Não, eu quero ter uma trabalhando no balcão do uma agropecuária. Eu quero de verdade, não é só para pagar minhas contas. Então você vai pegar essas coisas. Então Sim. você vai pegar essas coisas quando é uma conversa à vontade. Aí você começa a entender essa pessoa, opa, tem sentido, não tem sentido. É muito comum, quem aplica essa técnica eu ensino lá no módulo 9 do Empreendedor Líder, e essa técnica se chama intervista. O que que é intervista? É fazer uma entrevista olhando para o interior da pessoa. Mas quem aplica essa técnica do jeito certo que eu ensino, é muito comum relatar coisas assim, ó. Cara, eu fiz toda a entrevista com a pessoa e a pessoa mesmo disse, olha, fulano, adorei conversar com você, foi muito bom, mas sinto te dizer, eu não sou a pessoa certa para trabalhar na sua empresa. A Mas, pessoa mesmo chega à conclusão. Às muitas, vezes virou até amigo. A pessoa sai, não trabalha ali, vai em outro lugar e manda um WhatsApp. Ó, cara, graças à sua entrevista, arrumei um emprego que era tudo a ver comigo aqui. Que bom que você me perguntou aquilo. Você fez eu refletir sobre isso. mas muitas vezes eles vêm e nunca diz que não se encaixou com ele, não. Que vai dar certo, que foi ótimo, vai ficar. É assim, é isso que eles querem. É, Porque eles mas vou querem. falar. Então você não ouviu muita coisa que eu falei, não. Se você fizer isso que eu te falei, acontece isso sim. E se acontecer da pessoa dizer que é isso que ela quer, que fechou todas, você vai pegar que ela está mentindo. Se você fizer a entrevista do jeito que eu te falei, ela funciona assim. Isso eu ouço relato diários de meus alunos contando. Ou a pessoa, se a pessoa está mentindo, se a pessoa é mau caráter, com esse tipo de perguntas você pega. Pega mesmo. Você pega, ela só quer trabalhar por causa do dinheiro. Ela só está me falando isso porque ela quer o salário, porque ela quer o emprego. Isso não é verdade. Se você fizer uma entrevista
caprichada, um tempo, você pega essas coisas assim e você evita essas furadas. Ok, verdade. Agora eu tenho dois caminhos. Eu tenho o caminho de eu falar assim, ó, opa, é minha responsabilidade. Eu errei na entrevista. Eu errei. Esse é um caminho. Eu preciso aprender a entrevistar do jeito certo. Esse é um caminho. Eu gosto desse caminho, é o caminho que eu chamo de autorresponsabilidade. É quando eu assumo a culpa. Quando eu assumo a culpa, eu tenho um poder gigantesco nas minhas mãos, que é o poder de eu reverter essa coisa, de eu aprender o jeito certo e fazer do jeito certo. Esse é um caminho. Outro caminho é eu dizer aquilo que todo mundo fala, mas é que hoje em dia ninguém quer nada com nada. Hoje em dia as pessoas não querem trabalho, só querem emprego. Se eu fizer esse caminho de jogar a culpa para o outro, eu não vou resolver. Eu só vou entrar numa síndrome de coitadismo e vou ficar adiando o problema aqui, não vou resolver. Qual o caminho que você acha que é melhor? É, claro que é esse aí, de conhecer a personalidade e conhecer a parte profissional da pessoa, né? Os dois, conhecer, tentar conhecer os dois. É, Conhecer os dois. Aí, é. massa. Aí contratei a pessoa, tá? Essa pessoa que eu quero. Legal, encaixou. Casou como uma luva. Existe até um teste que eu ensino a fazer lá no meu curso, que é para testar se a pessoa vai casar com a vaga ou não. É um teste mais profundo mesmo. Mas casou com a vaga, legal. Aí ela vai chegar, primeiro dia de emprego. Ah, vou dar uma treinadinha de 1 hora e vou colocar a trabalhar. Não, não vou fazer isso. Aí eu vou fazer o que a gente chama de processo de ambientação. O que que é ambientação? É eu deixar a pessoa realmente se sentir parte daquilo ali. Antes de eu começar a treinar, eu vou fazer ela vivenciar uma experiência de trabalhar comigo. Ela vê como é, ver como é que a empresa funciona, ver como todos os outros setores que não tem nada a ver com o dela funcionam, por que que o papel dela é importante, por que que se fizer errado vai acontecer tal coisa, não vai refletir, por que que se não der aquele resultado vai comprometer os outros setores, as outras pessoas, por que que a gente faz do jeito que a gente faz, por que que é assim, por que que somos assim na empresa. Isso é que a gente chama ambientar a pessoa. Esse processo pode levar 1 dia, 2 dias, 3 dias, dependendo do tamanho da empresa, até uma semana, conforme. Depois que eu ambientei, é que eu começo a treinar. Aí eu treino. E treinar não é, tá aqui o checklist, tá aqui o manual, te vira aí, segue aí. Não. Treinar é realmente, ó, cara, vamos repassar. Entendeu? Entendi. Agora vamos simular. Vê comigo, eu vou fazer, você vai olhar. E aí? O que que se concluiu? Onde é que eu errei? Onde é que eu acertei? Agora faz você, eu vou te dar feedback. Vamos lá. 1, 2, 3 dias, o tempo que for. Alguém tem que fazer isso. Por que que isso é importante? Porque se eu alinhei e é a pessoa certa para estar comigo, eu tenho que preparar ela. Eu quero que ela me entregue aquele resultado. Balconista, taxa de conversão, ticket médio, meta de vendas. Eu quero que ela me entregue. Se eu quero que ela entregue, eu tenho que dar todos os recursos para isso. É o treinamento, é os processos, é o jeito certo, é o acompanhamento. Vou preparar ela. Preparei, agora está pronta. Pode ser que nesse caminho de preparar ela desista. Pode ser? Pode ser. Mas aí, se ela desistiu nesse caminho, alguma coisa eu errei. Eu errei na preparação, eu errei na entrevista, eu errei na ambientação, eu errei em algumas coisas. Então, eu vou avaliar onde que eu errei para na próxima não errar de novo. Isso, Thelma, aí é muita coisa você deve estar pensando. É, é muita coisa. Claro que é. Mas se quer ter pessoa certa trabalhando com você ou não? Eu quero, mas é difícil mesmo porque eu nem tenho uma pessoa para treinar. Aí, no caso, quem faz sou eu, a minha filha, né? A gente já cuida da loja. Aí é tudo muito, sabe, muito corrido. É, mas eu não falei que é fácil, eu falei que é possível fazer. É possível. Agora tem o caminho fácil e tem o caminho certo. E a escolha é sua. Qual que eu vou seguir? O fácil ou o certo? É, O fácil, normalmente, me leva a incêndios. Contrato a pessoa errada, acho que resolvi minha vida, dali 2, 3 dias já a pessoa sai, aí eu tenho que começar tudo de novo. Aí vamos lá, abrir vaga, seleção, entrevista, contratação, treinamento, dinheiro que foi pro ralo. Esse é o caminho fácil. é. O caminho certo, o que que é? Eu invisto tempo, eu treino, seleciono a pessoa certa, eu ambiento, eu treino, eu coloco a produzir a tendência que ela me dê muito mais resultado.
Aí eu faço isso com outra pessoa, com outro setor. Vamos lá, quando eu ver, eu tenho todo mundo na minha equipe me dando o resultado. Porque eu posso ter. Lembra da história do macaquinho que eu contei no começo dessa live? Sim, História do macaquinho, é exatamente isso. Se eu não fizer isso, tirei o macaquinho, coloquei no ombro da pessoa, mas de repente esse macaquinho pula de volta para mim. E aí tô eu lá com um monte de macaco nos ombros, verdade. apagando incêndio, correndo que nem um maluco, mas eu não tenho tempo para treinar. Então, eu tenho uma teoria para quem não tem tempo para treinar. Não tem tempo para treinar, não contrata. Nem contrata. Vou contratar e não vou fazer o jeito certo? Não contrata. É mais um incêndio que você vai ter. Contratar sem fazer o que eu falei é incêndio. É a fórmula para ter incêndio. De Então, novo, é o jeito fácil e o jeito certo. é. E aí? E aí, qual jeito você prefere? O jeito fácil ou o jeito certo? É o jeito certo, é. Aí é com você. É. Ah, pois tá bom. Foi um Prazer prazer. falar com você. Muito obrigada. E você, gosto muito de assistir suas lives. Gosto muito de você aí. Ah, obrigado, Thelma. Obrigado. Obrigada a você. Sucesso aí, um abração. Tchau, tchau. Olha só, vamos dar uma resumidinha aqui no que a gente conversou. Contratar uma pessoa, contratar um membro para sua equipe, é como você construir um relacionamento novo com alguém, com um amigo, construir uma relação. Não é um negócio que se faz rapidinho, não é um negócio que uma conversinha de 2, 3 minutos vai resolver. É preciso realmente se dedicar. É preciso fazer uma entrevista de qualidade, é preciso ver a importância de saber se este profissional tem a ver com a minha empresa, esse profissional serve para aquilo que eu preciso, tem as habilidades básicas, mas além de identificar se esse profissional serve, eu preciso saber se o ser humano por trás do profissional serve para mim, serve para minha empresa, tem a ver comigo. Porque quanto mais afinidade ele tiver com a cultura da sua empresa, quanto mais interesse ele tiver em viver com você, o propósito da sua empresa, em seguir os valores que você acha importante, se ele se conectar com o jeito de ser da sua empresa, quanto mais isso acontecer, mais se tem uma tendência maior de fazer essa pessoa ter uma história legal com você, ter uma história, uma construção de uma caminhada longa, de resultados legais que essa pessoa te entrega, de alívio, de tirar fardo das suas costas e fazer aquilo que realmente você espera que ela faça. Então, essa fase de contratar tem que ser levado muito a sério, de modo profissional, conversar com a pessoa, fazer perguntas para entender quem é o profissional e quem é a pessoa. Preciso fazer isso da melhor forma possível. E se eu ficar com qualquer dúvida, não, acho que não é a pessoa certa, não contrata. Olha, parece uma pessoa legal, mas não gostei de tal coisa. Não contrata, parte para outra. Campa, mas está difícil de contratar. Se está difícil, está errado. Está fazendo errado. Então eu preciso realmente isso, investir e ter a pessoa certa. Se eu não tiver a pessoa certa, não contrata, porque vai dar ruim, não vai funcionar para você. Então tem que ter certeza, é a pessoa, é o profissional que eu quero, é a pessoa que eu quero. Invista tempo na entrevista, selecione a pessoa certa, contrate a pessoa certa. Contratei a pessoa certa, e agora o que que eu faço? Treinadinha rápida de meia hora, jogo o manual, jogo o checklist, jogo o processo, não funciona. Eu preciso fazer a pessoa se sentir parte. Olha, realmente, vamos validar se é isso mesmo que você quer. Vamos validar se está tudo certo. Vou fazer você sentir parte da minha empresa. Nesse processo de sentir parte da sua empresa, pode ser que você olhe, errei na contratação, não peguei a pessoa certa, vou ter que começar tudo de novo. Não perde tempo, não segue adiante. Pode ser que a pessoa mesmo veja, olha, não me achei nisso aqui, não gostei. Pode ser, tá tudo bem. Então é importante que você faça isso, é importante que você torne ela parte do ambiente, parte da tua cultura da empresa. Fiz isso, depois que eu fiz isso, eu vou treinar, e treinamento não é, de novo, jogar manual, não é jogar checklist. Treinamento é realmente ensinar, ensinar tudo que ela precisa. Se eu quero que a pessoa me dê resultados, eu preciso que essa pessoa que eu contratei me dê resultado, eu preciso dar todas as ferramentas necessárias. Como é que eu vou mandar um soldado para a guerra? Não vou dar arma para ele, não vou dizer o que ele tem que fazer lá, ele não vai saber.
Não vai ser um bom combatente. Então, na empresa é a mesma coisa. Eu tenho que preparar as pessoas, tenho que munir elas de informação, de conhecimento, de recursos, tenho que garantir que ela entendeu. Depois que eu garanto que eu garanti que ela entendeu, aí sim eu boto ela a produzir. Mas eu boto a produzir acompanhando, me colocando à disposição, ajustando o que tem que ser. E pode ser que no começo, se você nunca fez isso, tem uma equipe lá com 10, 15, 20 pessoas e você nunca fez isso, no começo realmente você vai ter que fazer. Não vai ter jeito. Mas vai chegar um momento que você não vai mais precisar fazer isso. Você vai treinar outras pessoas para fazer isso. Isto é função de empresário. Isso é função de dono. É estar olhando o tempo inteiro para o que está acontecendo na empresa. Só que se eu estou lá apagando incêndio, se eu estou lá correndo, mas eu não tenho tempo para treinar. Então não adianta contratar. Vai contratar uma pessoa e não vai treinar, não vai ter resultado. Você vai se incomodar, vai ter mais incêndio. A pessoa vai sair da tua empresa, vai sair, você vai ter que começar tudo de novo. Seleciona, contrata, entrevista, contrata. E aí? E aí? Como vai ficar nesse ciclo aqui? Então você tem que romper esse ciclo. Você tem que romper, porque se você não romper, você vai ficar com aquela história, mas não tem gente competente. As pessoas não querem nada com nada, culpa os outros não resolve. É gostoso culpar os outros, porque eu tiro a responsabilidade das minhas costas, mas não resolve. Então, peraí, cara, se tá difícil, tá errado. Contrato uma vez, contrato duas vezes, ninguém dá certo na minha empresa? O erro não é a pessoa, o erro é a tua empresa, o erro é você, tá fazendo errado. Então eu preciso parar, ser empresário, assumir a posição de um empreendedor líder. Porque o empresário tradicional é aquele que apaga incêndio, o empreendedor líder é aquele que faz o tema de casa, faz o seu dever de empresário. Olha para a empresa, melhora a empresa, ajusta a empresa. Se você fizer o teu dever de empresário, você vai fazer as coisas do jeito certo e não vai mais ser difícil, vai ser fácil. É trabalhoso, mas não é difícil. Dá trabalho, dá. Mudar dá trabalho. O problema é que muitas vezes, isso vale para tudo. Muitas vezes a gente quer que a mudança aconteça, mas a gente não quer mudar. A gente quer um milagre. A gente quer que as coisas milagrosamente se resolvam. Mas não é assim que a banda toca. Se eu quero que as coisas mudem, eu preciso fazer diferente. Eu preciso olhar a minha parte, eu preciso assumir minha responsabilidade e fazer diferente. E fazer diferente é eu aprender o que preciso aprender, eu me preparar, eu saber que algumas coisas vão dar ruim, eu vou ter que me adaptar e eu vou fazer diferente. Esse é o caminho. Dito isso, encerramos mais uma edição aqui do Café com Consultoria. O meu forte abraço e eu desejo que você viva positivamente. Tchau, tchau.